Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Como sempre lembramos, nós estamos encarnados em poucas pessoas, mas a gente percebe que a casa está lotada dos nossos irmãos desencarnados, que os dirigentes da casa, no plano espiritual, eles trazem que muitos precisam ainda de ouvir o Evangelho, que não é porque estão no mundo espiritual, já estão sabendo, conhecem a doutrina ou conhecem o Evangelho de Jesus. Então, como nós prometemos a semana passada, que a Carolina ia estar conosco hoje, Carolina é de Cambé e frequenta o Centro Espírita Maria de Nazaré de Rolândia. Mas é uma filha da casa, da nossa casa, porque nós já adotamos ela. Então, seja bem-vinda, Carolina, sua mãe também, Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Então vamos levar os nossos pensamentos, buscando nesse instante a figura sublime de Jesus e dizer: Senhor, Mestre amado, abençoe a cada um de nós que estamos aqui reunidos nesta noite. Permita, Senhor, que os espíritos amigos e dirigentes desta casa possam estar conosco, envolvendo a cada um de nós em vibrações de amor e de paz. Mas também lembramos, Senhor, daqueles nossos irmãos que ainda não estão conosco, que estão em seus lares, que frequentam a nossa casa. Que eles também possam ser amparados pelo Teu amor e pela Tua paz. Permita, Senhor, que a Tua paz também abrange o nosso país, envolvendo a cada dirigente da nossa nação e também os dirigentes da humanidade. Que eles possam sentir, Jesus, a Tua presença amiga, e lembrando que Deus é um amor, é de um amor infinito que jamais nos abandonaria aqui na Terra. Que Ele está presente em cada um de nós. Que tenhamos fé e confiança na Sua justiça infinita. E que a Tua paz, Jesus, também envolva a nossa irmã Carolina. Que ela possa ser inspirada pelo seu mentor espiritual para deixar uma mensagem de esperança e de confiança nos Teus ensinamentos. E que a Tua paz, Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Com esta prece, nós passamos a palavra a Carolina. Pode, fique à vontade. Muita paz a todos, Nós começamos então, quando o Sr. Eurípides me convidou, eu pensei assim, o que a gente pode falar, E relendo ali alguns livros que a gente já estudou e assistindo também algumas coisas que tem na internet, uns cursos que tem na internet, e aí eu vi eles falando sobre o culto do Evangelho no Lar. Aí eu pensei assim, mas o Evangelho no Lar é uma coisa tão batida, Todo centro espírita fala do Evangelho no Lar, tudo que a gente, onde a gente lê, fala do Evangelho no Lar. Mas eu recordei de uma lição que está no livro Os Mensageiros, da coleção do André Luiz, A Vida no Plano Espiritual. E veio uma descrição tão linda que eu falei assim, a gente precisa recordar essa lição, Então, eu vou puxar aqui, é que a mão ela fica sem saber o que fazer, Porque a gente é acostumado a ficar com um monte de coisa, Mas assim, pensando em tudo isso que a gente está passando no nosso dia a dia hoje, Considerando as nossas restrições, que hoje a gente está numa restrição maior. E a gente tem que olhar tudo isso também como um convite da vida, para que a gente faça uma reflexão, Uma reflexão sobre os nossos
sobre os nossos objetivos, né? Sobre aquilo que a gente está evoluindo, que nós estamos buscando, que nós estamos querendo, como nós estamos fazendo, né? E esse convite que a vida nos faz de estarmos mais próximos daqueles que moram dentro da nossa casa, que geralmente é onde é o mais difícil, né? Geralmente na nossa vida atribulada a gente vai passando por eles, né? Pelo menos a minha rotina é: acordo cedo, faço um monte de coisa, vai pra rua, oi, almoça, sai de casa, volto pra casa às 7 horas da noite, geralmente tem um estudo, geralmente tem uma palestra, geralmente tem um compromisso, janta rapidinho, sai e vai voltar pra casa lá pras 10, 10 e pouco da noite, né? E aí, aquele convívio mais frequente ali com os nossos irmãos vai ficando mais afastado, né? Assim como as gentilezas, né? Que a gente passa, oi, tchau, tchau, tô indo, né? A pessoa vai falar com a gente, não consigo falar agora, fala depois, né? Manda uma mensagem, né? Manda pelo WhatsApp pra eu não esquecer, o que é que você quer? E a nossa vida geralmente era esse tumulto, né? Hoje não. Inclusive eu estou trabalhando em casa, então é 24 horas dentro de casa, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão, todo mundo ali convivendo, né? Não é um convite a mais para a gente desenvolver o amor e o estudo do Evangelho, né? Até a semana passada, toda semana eu olho para o meu irmão e falo assim: a gente precisa pegar mais firme nesse Evangelho mais vezes por semana. A gente já faz uma vez por semana, né? Aí a hora que entrou a pandemia a gente aumentou aí um dia ou outro, né? Mas é interessante que a gente faça também todos os dias, por que não, né? A gente está com mais tempo livre, por que não orar? Por que não estudar, né? Então eu separei aqui essa mensagem que está no livro Os Mensageiros, capítulo 34 e 35, né? Para quem não leu, é um convite à leitura, é muito bom. E é interessante que esse livro eu ganhei da minha tia, e ela já desencarnou já faz uns anos. E quando ela me deu, eu li. Tá bom. Não me chamou tanto a atenção. Depois, no ano passado, eu estava fazendo um curso em Londrina, fui convidada a ler esse livro novamente. Muitos pontos que eu não tinha pegado ainda, eu peguei. E essa semana retrasada, assistindo um comentário sobre as obras de André Luiz na internet, bateu de novo. E aí vem a nossa mente, né? Como é importante a gente buscar até mesmo aquilo que a gente já viu e reler novamente, ouvir sobre isso, para que a gente consiga efetivamente pegar a essência das lições que ali estão, né? Então aqui o André Luiz ele começa, ele vai descrever, né? Então ele coloca assim como destaques do capítulo, né? Uma frase de Isabel, que é a personagem principal desse capítulo, né? Ela está fazendo o Evangelho no lar e ela tem uma frase que eles colocam como frase de destaque do capítulo que diz assim: muitas pessoas que falam de humildade, mas nunca revelaram um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a sermos bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de se edificar as grandes coisas. O Senhor ensinou várias vezes que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Olha que bonito essa mensagem, que seria a mensagem base do capítulo. Por quê? Alguma coisa pequenina há de ser feita antes que a grande seja realizada. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça as coisas têm que ser feitas mágica, né? A gente já quer começar com tudo rápido, com tudo pronto, com tudo grande, né? Vamos fazer isso, então já vamos a gente já quer ver o negócio crescer, né? A gente planta uma florzinha lá, a gente quer que amanhã ela já esteja florindo, né? De preferência, pra gente ficar contente com aquilo ali. Só que aqui a lição, ela vem nos trazer o quê? Que tudo começa com algo pequeno, né? Até a maior das maratonas, que é cumprida, ela vai começar com um pequeno passo. O primeiro passo que o atleta vai dar. E assim é tudo na nossa vida, né? Até os maiores edifícios vão começar com um pequeno tijolinho, né? Ele não vai começar aquele prédio gigantesco, não, ele vai começar ali um tijolinho, um buraquinho, né? Não vai de uma hora para outra estar aquele grande edifício. Então essa mensagem ela me chamou muita atenção. E interessante que no Evangelho do Lar, que está descrito nos Mensageiros, vai vir a lição do grão de mostarda, né? Olha que interessante, para que possamos recordar
a importância das pequenas coisas e das pequenas atitudes. E com isso, a atitude do Evangelho no Lar. Porque muitas vezes nos parece tão pequeno, né? Vamos fazer um Evangelho no Lar, né? Mas o que é o Evangelho no Lar frente ao trabalho do centro, frente a grandiosos trabalhos, né? É aquela sementinha que a gente planta. É a sementinha do grão de mostarda que a gente planta no nosso lar, na nossa casa. E aquilo vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. E vai dar muitos frutos. Então, seguindo aqui o que ele nos traz, a narrativa começa, né? Então ele começa a narrar, né? Nas primeiras horas do dia, da noite, Isabel abandonou a agulha e convidou os familiares para o culto do Evangelho no lar. Então ele está descrevendo como é que vai acontecer, né? O Evangelho no lar, que todos nós já conhecemos, né? Que é muito simples, a gente senta ao redor de uma mesa, coloca um jarro de água, traz o livro O Evangelho para perto da gente, ou algum outro livro com mensagens edificantes, né? Geralmente a gente faz uma prece, depois faz a leitura da mensagem. Então essa mãe, que era viúva e tinha 3 filhos, convida os filhos para o Evangelho no lar, né? E aí ela se senta na ponta da mesa, né? Os filhos sentam ao seu redor e ela faz uma pequena meditação e então pede para que a filha mais nova, de 9 anos, faça a prece. Olha que bonito isso, indo de encontro com a mensagem dos pequenos grãos, né? Dos pequenos gestos. Então o Evangelho no lar dessa família vai começar com uma prece singela feita por uma criança de 9 anos, né? Olha que bonito. A criança que está ali, né, vai emitir essas palavras carregadas de amor. Porque a hora que a gente pega na descrição do livro, a casa dessa senhora, ela serve de ponto de apoio do nosso lar aqui na Terra, né? Só isso, só, né? Ela é só um ponto de apoio dos espíritos amigos fazem na casa dela. Então, quando elas começam a preparação, André Luiz descreve que a luz no ambiente ela cresce, né? E aí vão se chegando os espíritos amigos para participar, né? Para ouvir esse Evangelho. E ela faz uma leitura, depois ela faz a leitura do texto evangélico, que é o texto do Reino dos Céus, referente a essa semente do grão de mostarda. E ela fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças, e faz árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus galhos. Isso está em Mateus 13, 31, 32. Né? Então Jesus nos ensina através dessa parábola o quê? Que o pequenino grão, o menor grão, plantado e cuidado, vai se transformar numa grande árvore, onde até os passarinhos farão pouso nos seus galhos. Né? Ele quer dizer o quê? Que os nossos pequenos gestos, as nossas pequenas palavras vão também brotar e se multiplicar, né? É interessante que quando eu estava lendo aqui, pensando, né, refletindo sobre o que eu ia falar, já veio na minha cabeça também. Não nos enganemos, assim como as boas palavras vão crescer, as más também, né? É aquilo que a gente vai ver depois no livro lá, Ação e Reação, que vai falar do tudo que a gente planta, né? Tem aquele velho ditado espírita, né? Tudo que a gente planta, colhe, né? Então aqui ela está plantando, né? Então Jesus está falando desse grão de mostarda e ela faz a leitura desse evangelho. E então um espírito amigo que está lá no lar dela vai intuí-la a falar algumas palavras, comentar esse evangelho com algumas palavras. E ela vai falar assim: a mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas, né? Aquilo que a gente comentou, né? A lição dos pequenos gestos, das pequenas palavras que a gente emite, que a gente faz, que vai florescer. E ela fala:
A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres. A mente desequilibrada pela irreflexão permanece neste mundo por toda parte. É que nós temos descuidados das coisas pequenas, né? Então ela está comentando o Evangelho. Então ela vem falando pra gente, né, que é necessário que cuidemos das pequenas coisas e das pequenas palavras que a gente emite por aí. E ela faz um comentário também que é sensacional, porque ela, intuída pelo Espírito, claro, ela vai falar assim: grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Olha que bonito. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente acha que a nossa prece lá na nossa casa, em favor dos hospitais, em favor dos doentes, é muito pequenino, né? É uma gotinha no oceano. Mas o que é o oceano senão a reunião de todas essas gotas, né? Então, se cada um de nós faz a nossa parte, vai ser chegado o momento que esse oceano de bênçãos vai estar sobre nós, né? Agora, se eu não faço porque eu acho que não vale a pena, ele também não faz porque acha que não vale a pena, o outro também acha que não, é tão pequenininho, né? É tão singelo, vamos deixar para depois. E aí a gente vai deixando, e na verdade a gente nunca edifica nada. Se a gente não parar para pensar que são as pequenas atitudes, né, as pequenas palavras, as pequenas intuições que vão fazer crescer em nós a vontade de ser melhor e de transformar a cada dia, né? Então, o convite do Cristo é para que a gente olhe, né, para as mínimas coisas, para que a gente compreenda a necessidade do primeiro passo, do primeiro evangelho no lar, na primeira oração em família, no valor que tem a oração de um filho pequeno, né? No valor que tem estarmos todos ali sentados com o intuito de nos ligarmos a Jesus, porque ele já dizia, né? Onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? E ele não nos desampara nunca, ele está sempre conosco e por nós. Então ela continua: fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra e o pensamento de cada criatura. Então, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas intenções naquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E ela continua: o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver essa máxima, trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, né? Buscar olhar para a gente, né? Planejar o que nós queremos de melhor para cada um de nós. Tem um coach que eu vejo em umas postagens dele, o que ele fala na internet, e é muito relevante, né? Porque ele sempre nos ensina a planejar o que a gente vai fazer, né? Na nossa vida. Geralmente eles falam mais da vida material, né? Planejar o que a gente quer, né? Colocar os pontos que a gente quer desenvolver, né? Se é importante fazer isso na vida material, imagina para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Se a gente não coloca metas, eu quero ler esse livro, eu quero fazer tal curso, eu quero frequentar mais, eu quero ajudar mais, eu quero fazer um trabalho social. Se eu não coloco essas metas na minha vida e vou atrás disso daí, isso nunca sai do papel, né? Ele tem um comentário que ele fala assim: se você for bobinho para o seu dia vai ser um fracasso. E geralmente é. Quando a gente não planeja, que a gente está com um pouco de tempo livre, geralmente a gente se enrola com um monte de coisa que não está levando a lugar nenhum, só está nos ocupando, e no fim do dia a gente fala: nossa, fiz tanta coisa e não fiz nada, né? Por quê? Porque a gente acaba fazendo um monte de coisa até para os outros, né? Já que você está aí, já que você tem um tempo, vai fazer tal coisa, vai ali no mercadinho, vai em tal lugar, e aí a gente esquece daquilo que realmente importa, daquilo que seria o nosso objetivo, né? Então é interessante que a gente tenha esses pontos, né? Poxa, quais são as sementes que eu quero germinar dentro de mim? Então, se eu já sei que o reino de Deus é dentro de mim, o que eu estou fazendo para que esse reino cresça dentro de mim, né? Que
sentimentos eu estou preparando para florescer, né? Como que eu estou cuidando do que eu estou sentindo, do que eu estou falando, né? Do que eu estou pensando. É importante que a gente olhe para dentro, nas pequenas coisas, né? Porque a minha mãe, ela sempre fala, né? Que a gente geralmente tropeça e cai na nossa vida nas pedras pequenas, né? Porque a grande a gente desvia, né? Que a gente não é bobo, né? Onde é que a gente cai? Quando a gente está andando na rua, onde é que a gente tropeça e cai? É num buraco menor, é na pedrinha pequena. Por quê? Porque o grande a gente está vendo, né? E é onde a gente não dá valor, né? Ah, tem uma coisinha ali, a gente, até às vezes na casa da gente, né? Tem um negocinho no meio do caminho, a gente... daqui a pouco eu cato. Não vai atrapalhar ninguém, tão pequenininho, né? Quando vê, tá lá, se está bacana, porque tropeçou num negócio minúsculo, né? E a nossa vida é assim. Muitas vezes aquilo que a gente não dá importância é algo que vai crescer e vai nos trazer grandes problemas depois. Ou muitas vezes aquilo que a gente não dá importância é algo que poderia frutificar e crescer e dar excelentes frutos na nossa vida, né? Então o convite de Jesus é: olhemos aquilo que tem de pequenino na nossa volta, para que a gente possa fazer aquilo que nós entendemos de bom florescer, para que a gente possa fazer com que esse pequenino grão de mostarda cresça, se transforme numa linda árvore. E ele vai continuar. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos o grão de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada nos ensinou em vão, né? Então é importante que a gente pegue, né, aquilo que Jesus nos deixou e tente extrair o máximo de informações, porque tudo que saiu da boca de Jesus é importante, né? São lições. É importante que a gente dê a devida consideração a tudo isso. E ela vai falar assim ainda: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira, né? Isso a gente já viu até nos noticiários, nas novelas, tudo isso a gente já vê sendo mostrado para cada um de nós, né? Que nem o mais alto e luxuoso apartamento, a maior casa, se a gente não tiver lá o amor, a família, os bons sentimentos, aquilo não nos trará felicidade, né? É o que ela fala aqui. Edifiquemos, né, nas sementes de Jesus. Então tudo isso está dentro do capítulo 34 do livro Os Mensageiros. E aí, dando sequência no capítulo 37, ela vai falar do efeito da prece. E isso aqui é muito interessante, né? Então quando a gente vai lá, se predispõe, marca aquele horário para fazer o nosso evangelho no lar, não é só uma simples oração que a gente está fazendo, quando a gente realmente se coloca à disposição desse trabalho, né? Então ela vai falar aqui, ó. Quando esses ensinamentos, né, entendidos se aproximam, quando ele fala assim, ele está descrevendo lá no livro, quando essas entidades se aproximam da casa de Isabel, essas entidades que ele se refere são os espíritos mais sofredores, menos evoluídos. Quando eles se aproximam daquele lar, eles fogem repelidos pela luz dos espíritos que lá estão, né? E ele continua, né? Ele espanta. E ele fala, é que a prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão somente o concurso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior. Isso é interessante porque quando a gente faz a oração no nosso lar, a gente faz aquela proteção magnética que eles falam, né? Por quê? Porque a gente está cultivando ali dentro as boas energias e a gente sabe que nós somos atraídos pelas energias. Então, se no nosso lar a gente costuma fazer conversações edificantes, se a gente costuma fazer o evangelho no lar, se a gente costuma fazer a oração dentro do nosso lar, nós estamos criando barreiras de proteção, né? Contra as influências negativas, né? Afastando as energias negativas e auxiliando os espíritos que querem ser auxiliados. Então ele
fala que, além de ser muito instrutivo, ele é uma forma de defesa do nosso lar, né? Quando a gente faz uma prece que sai efetivamente do nosso coração, essa prece ilumina e chega nos melhores lugares, né? E protege, né? Ela chega até onde ela tem que chegar, aos espíritos amigos, e ela faz toda a proteção da nossa casa, né? Mas quando ela é feita com o coração, né? Então é importante que, se a gente se disponibiliza a fazer esse evangelho no lar, que a gente vá com o coração aberto, né? Porque muitas vezes a gente já está lá no meio da prece, evangelho, aí sai correndo, todo mundo senta lá, todo mundo rápido, faz uma leitura rápida para acabar logo, para fazer o que estava, para continuar a fazer o que estava fazendo. Isso não é o verdadeiro evangelho no lar, né? Porque o verdadeiro evangelho no lar é aquele que a gente consegue parar um pouquinho, consegue serenar o coração e consegue efetivamente fazer a ligação com Jesus, com os amigos espirituais. É esse evangelho que ela fala. E aí aqui, para a gente finalizar, eu trago alguns grandes espíritos que vêm nos dizer da necessidade e da importância. Então eles vêm validar essa questão da necessidade da oração no lar. Então Emmanuel destaca aqui: o culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte. Onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra em quatro paredes, entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então Emmanuel vem dizer, né? Quando a gente vai fazer o culto do nosso lar, né? Vibra dentro das quatro paredes do nosso lar, né? Essas boas vibrações que vai deixando ali, tecendo ali, né, uma linha de felicidade, né, de pensamentos mais salutares. Então, quando a gente convida a nossa casa, os espíritos amigos, para uma leitura edificante, o que a gente está fazendo? Está preparando todo esse ambiente, né? Muitas vezes, quando a gente consegue efetivamente fazer esse evangelho, essa conexão, a gente sente até uma paz dentro de casa, né? Parece que uma coisa boa, né? Fala assim, parece que a gente está até mais leve. É isso que acontece. Por quê? Porque a gente consegue se ligar com as energias do alto. Bezerra de Menezes diz, por sua vez, né? Trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da fundamentação doutrinária e família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos oferece. Então Bezerra de Menezes vem dizer que quando a gente traz a Boa Nova para dentro da nossa casa, a gente está aprimorando, né? Dando mais valor àquela experiência que nós todos, dentro da unidade família ali na nossa casa, temos para desenvolver. Joana de Ângeles vai dizer, pelo menos uma vez por semana, reúne tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que as diretrizes do Mestre sejam eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. Olha que bonito, né? Então, quando a gente cultiva isso dentro do nosso lar, a gente vai criar estradas, né, de felicidade para nós, dentro do nosso lar. E aí, para fechar, eu trouxe uma mensagem que está no livro Jesus e a Atualidade, de Joana, psicografia do Divaldo, que vai falar assim: ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornamos ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor-renovação. Assim, dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos e lograrás alcançá-los, né? Então ele vem nos dizer, né? Quando a gente não está no amor, não coloca o nosso amor em ação, não coloca esse amor para trabalhar a nosso favor, né? Através da prece, através do evangelho, através do trabalho no bem, vem a dor para nos empurrar, para que a gente se movimente, né? Porque toda vez quando a gente tem um problema, aí a gente corre, né? Geralmente é assim, a hora que dói a gente movimenta. Tem alguma coisa errada, o que eu preciso fazer? Acho que eu preciso orar mais, acho que eu preciso ir no centro, acho que eu preciso fazer um trabalho voluntário, acho que eu preciso mudar meus pensamentos.
Então, muitas vezes a dor ela vem como esse alfinetinho, né? Para que a gente trabalhe mais, para que a gente busque mais, para que a gente evolua mais. Mas não é necessário que a gente sofra. Se a gente coloca esse amor-ação a trabalhar por nós, de livre e espontânea vontade, né? A gente não precisa estar sofrendo a todo momento, né? A gente consegue trabalhar os nossos objetivos num clima mais sereno, né? A gente pode perceber que quando a gente consegue manter uma boa vibração ao longo de uma semana, o nosso trabalho flui melhor, né? Dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar que a gente esteja. Quando a gente não consegue manter uma boa vibração, a gente parece que vai arrumando confusão por onde quer que passe, né? Parece que nada dá certo. Não dá certo no trabalho, não dá certo em casa, aí encontra alguém, parece que falou uma palavra e a pessoa entendeu outra, aí já arrumou uma confusão com um, arrumou uma confusão com o outro, e assim por diante. Então o convite é para que a gente coloque sempre o amor em ação, né? Através das pequenas coisas, assim como o grão de mostarda, para que a gente plante as pequenas coisas, para que elas cresçam dentro de nós, né? A gente não vai se tornar espíritos evoluídos do dia para a noite, mas a gente vai começando com o Evangelho no lar, com a rotina da prece, com a palavra amiga, né? Tentando manter o ambiente sempre o mais equilibrado possível, e assim a gente vai continuando. Então, a edificação espiritual, né? A nossa edificação espiritual, ela nos pede esforço e dedicação, né? A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum se a gente não se esforçar, se a gente não se dedicar, se a gente não colocar isso como meta na nossa vida. Se a gente não estipular o que nós vamos fazer para transformar, a gente nunca vai dar o primeiro passo. Então ele fala que é necessário sempre esforço e dedicação, para que a gente encontre o verdadeiro caminho, para que a gente efetivamente transforme o nosso lar, o nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, em lugar sagrado, né? Então aqui até, ouvindo o comentário de uma amiga, foi até interessante, né? A questão da gente trazer, né, a santidade que a gente fala das igrejas, né, até mesmo do centro espírita, para dentro do nosso lar, né? Porque no centro espírita ninguém fala palavrão, no centro espírita ninguém grita, mas dentro de casa a gente grita, né? Muitas vezes dentro de casa a gente fala palavrão, muitas vezes dentro de casa, dentro do centro espírita a gente não fala mal dos outros, mas em casa a gente fala. Então é interessante que a gente busque a conduta que a gente quer, que essa conduta de mudança, de santuário, não fique só nos lugares que a gente tem como sagrado, como o centro espírita, como a igreja, como qualquer outro lugar. Como valores, né? Dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos amigos de trabalho e onde quer que a gente vá. E isso é fácil? Não, isso vai começar de sementinha em sementinha, que a gente vai plantando e ela vai um dia florescer. E um dia a gente vai estar fazendo tudo isso e vai ser tão natural que não vai despender esforço nenhum, porque é natural, né? É natural a gente fazer um evangelho, é natural a gente conseguir essa concentração rápida, é natural a gente conseguir se ligar com Jesus, com a espiritualidade maior, a qualquer momento. Por quê? Porque a gente já está mais treinado para isso. Mas isso começou do dia para a noite? Não, isso começou com uma prece que a gente insistiu, isso começou com um propósito que a gente pôs durante a semana. Então eu não vou mais tentar não falar isso, eu vou tentar não pensar isso, eu vou tentar mudar essa atitude, eu vou buscar mais, chamar os meus para orar comigo, e assim a gente vai conseguindo efetivamente transformar e fazer uma pequena sementinha, que é um evangelho no lar, se transformar numa grande árvore que vai mudar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que também estão conosco nessa jornada, né? Nessa jornada terrestre. Então a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje era essa, né? Para que a gente busque olhar à nossa volta e valorizar as pequenas sementinhas que Deus vai colocando ali no nosso caminho, que a gente consiga captar todas elas e efetivamente plantar no solo do nosso coração, e que ele esteja também fértil, né? Até uma vez eu vim aqui e a gente falou sobre a parábola do semeador, e é exatamente isso, que a gente pegue essas sementinhas e deposite elas na boa terra dos nossos sentimentos, para que ela cresça, para que a gente consiga desenvolver o melhor de cada um de nós, para que Jesus esteja sempre habitando, não só a nossa casa, mas o nosso coração, né? Não só o centro espírita que a gente frequenta, mas o nosso coração, para que a gente possa chegar um dia e dizer:
não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Né? Que Jesus nos abençoe. Muito bom ouvir a Carol, né? A Carol fala com amor. E quando a Carol falava, quando ela disse que aqui no centro, né, ninguém nos xinga, mas lá em casa nós falamos palavrão. O senhor contava que um cidadão estava fazendo uma palestra, ele falando, e ele olhou para a porta, viu a esposa e os filhos vindo, e a esposa trazendo umas malas na mão. Ele ficou assustado, né? Ele perguntou: o que é que aconteceu? Eu falei: não, ó, viemos morar aqui você é tão bonzinho. E nós somos assim realmente, né? Muito obrigado, Carol. Que Jesus continue te abençoando, você, a tua mãe, que é muito querida, né? Há alguns tempos nós já se conhecemos. E a toda a sua família, que seja abençoada e você continue por onde passar levando essa mensagem de esperança, de estímulo para nós, para que um dia realmente nós possamos viver o Evangelho pleno, porque ainda nós estamos começando a conhecer Jesus. Então, como disse a Carolina, quando o amor se ausenta, a dor vem em nosso socorro. Então nós vamos passar pelo passe, convidando os nossos irmãos e irmãs responsáveis pela sala de passe, e aqueles que não sabem ficar, continuem desfrutando desta vibração que nós estamos envolvidos nesse instante. Muito bem. Que as palavras, então, da nossa irmã Carol reflitam em nossos corações, que a gente volte para casa com esse sentimento de mudança, com esse sentimento de força que aqui recebemos, da luz de Jesus em nossos corações, levando essa pequena mudança, esse pequeno grão de mostarda para o nosso lar, que a gente possa orar todos os dias, que a gente possa ensinar os nossos netos, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos esposas, maridos, a refletir sobre Jesus, a refletir em nossos atos. Hoje temos aí a grande oportunidade de estar levando a todos os irmãos um pouquinho de esperança, um pouquinho de paz, um pouquinho de consolo, porque está vindo o reino de Deus em todos os homens. Então elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai que estás no céu e oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. Que o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe cair nas tentações e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que a tua bênção recaia sobre o planeta Terra, sobre toda a humanidade e toda a vida, trazendo-lhe a paz e a tranquilidade, a certeza e a esperança de um mundo melhor. Que todos seguimos em paz para nossa casa e levamos essa paz a quem nos encontrar no caminho do amor de Deus em nossas vidas.